Meu cordial buenas? Será que eu preciso me apresentar? Acho que sim, né? Para quem não me conhece, e, na verdade, eu sou completamente desconhecido por 7 bilhões de pessoas no mundo inteiro. Bom, eu sou Pacardi. Pacardi é o acrônimo de Paulo Cardoso. Deixa eu contar uma historinha do Pacardi. Eu sou desenhista há mais de 50 anos e quando eu comecei eu tinha que ter uma assinatura. E um desenhista ficar escrevendo nome por extenso não ficava legal. Eu precisava de um nome artístico, um nome para colocar. Todo mundo tem, eu queria o meu. Aí fiz o acrônimo. O acrônimo é a junção de duas palavras, né? Parte de uma palavra, parte de outra. E criei Pá de Paulo, Cardi de Cardoso. E ficou legal, ficou Pacardi, ficou parecendo francês e tal. Achei legal. E isso há 50 anos. E hoje tem gente que pensa que meu nome é Paulo Pacardi. Poderia ser, já é tão conhecido e eu uso há tanto tempo e consigo comprovar que eu uso que eu poderia ir num cartório e mandar acrescentar meu nome. Eles chamam isso aí de. Nem sei como é que chama. Eu sei que dá para acrescentar. Tem gente que fez, mas eu também não tenho interesse nenhum. Para mim tá bom de apelido e tá bom. Pois bem, e aí, no ano de 98, 1998, na época, eu não chamava design de interiores, chamava decorador. Eu era decorador de uma empresa em Florianópolis, onde eu fui morar lá em... Primeiro eu fui morar em 97, voltei para Gramado em 99, 98, fim de 98. E depois, quando nasceu minha primeira neta, tem 5, né? Nasceu minha primeira neta, aí a gente vendeu a casa ali na entrada de Canela e fomos morar, compramos um apartamento lá em Florianópolis e moramos por 20 anos. Aí, agora em janeiro, em dezembro, a gente vendeu o apartamento lá, graças a Deus, e a gente tinha uma vontade muito grande de vir para cá e viemos morar em Nova Petrópolis para ficar pertinho de Gramado, até porque minha mãe mora ali na entrada de Canela e a gente fica pertinho dela. Minha esposa também tem familiares aqui, então Nova Petrópolis é uma cidade tranquila, mais calma, e a gente dá para ver, ó, sou velho, né? Dá para ver que a gente envelheceu e velho gosta de quietude, de calma. Então a gente, graças a Deus, a gente foi colocado num lugarzinho bem bacana. Muito bem. Voltando então, em 98 eu fiz Casa Cor e Casa Cor eu fiz o primeiro loft de Santa Catarina. O pessoal nem sabia que era loft, nem eu sabia, né? Aí, quando eu fui lá escolher o lugar para fazer na casa que seria destinada à Casa Cor, só tinha embaixo de uma escada lá, um corrimão, um cantinho embaixo da escada, ou loft de 80 metros quadrados. Eu acertei com a empresa que me patrocinou, que na época foi a Mazotti, Mazotti de Gramado, e e aí fiz o loft. Como um loft muito bonito, foi muito bem badalado. Houve lançamento de TV 50 polegadas na hora, em 98, era muita coisa, né? Lá dentro, coquetel de lançamento de carro Volvo lá, enfim, foi um sucesso. E aí, na época, a revista Casa Cláudia, quem era, digamos, a mentora desses eventos, ela não colocava a fotografia do decorador, na época chamava o decorador, depois passou a se chamar de designer. Ela colocava não colocava a fotografia, apenas a biografia, né, o impresso ali na entrada e tal. Aí chegaram duas senhorinhas, aquelas senhorinhas muito simpáticas, muito elegantes e tal, aquela que bota o óculos pequenininho com uma correntinha dourada e tal. Olharam a biografia e eu ficava por ali com as mãos nas costas, observando, cuidando e tal. Olharam, uma olhou assim, Pacardi. Quem é Pacardi? A outra ajeitou o óculos com ar de sabedoria, sapiência. Pacardi? Conheço muito, é francês. Eu fiquei quieto ali, né? Francês de Cazuza Ferreira. Tá bom. Então, mas pela lógica, eu quero falar hoje sobre ser velho. Sobre ser velho. Eu gosto de ser velho, sabia? Pessoal, nossa, terceira idade, melhor idade. Melhor idade para quem, filho? Tá? Mas eu nem vou falar nisso, todo mundo já sabe. Melhor idade para o farmacêutico, para o médico, né? Mas é a idade onde dói tudo, né? A gente, quando dois velhos, quando se encontram, fica trocando receita de remédio para dor,
de pomada de canela de velho para passar nas costas, assim por diante. E eu não estou longe disso. Não estou longe. Ou eu sou diabético, tenho algumas comorbidades, tal, tomo 12 a 14 pílulas por dia, mas estou bem, estou bem, estou bem. Agora, como é que a gente pode estar bem? Como é que um velho pode estar bem nesse mundo, nessa situação onde todos os dias é bom, a gente é bom. Eu não sei se é porque que eu vejo essas coisas, aí o algoritmo já despeja em cima de mim. É, notícias tipo assim, os bilionários estão morando em bunkers, né? Guerra por todo lado, Golfo fechado, Trump ameaça o Irã ameaça Israel, e aí vai. Cara, assim, ó, terremoto, o mundo inteiro está em rebuliço, né? 2 terremotos ontem, um na Colômbia, outro de novo na Venezuela, mais um no Irã, outro no Japão. Todos os dias, sempre teve terremoto, mas agora é uma enormidade. Tudo isso são avalanches proféticos. Isso eu já falei muito e todo mundo está falando, são avalanches proféticos. Mas acontece o seguinte, profecia ou não profecia, a gente tem que viver. A gente tem que tocar o nosso dia, a gente tem que tocar a nossa vida. Como é que um velho, como é que um velho pode viver no meio da tecnologia? Como é que pode viver no mundo da tecnologia e não enlouquecer, e não se sentir acuado? Então, eu vejo que isso acontece muito. E não é só que tem uma coisa curiosa. Todo esse catastrofismo, e ele existe mesmo, mas todo esse catastrofismo, ele é propagado, ele é pulverizado nas redes sociais, sabe por quem? Por jovens. Por jovens. Os velhos, a gente vê muito pouco velho. Os velhos que falam nas redes sociais falam de política. Fala mal do governo, fala mal a favor do governo, contra o governo, da oposição, dá opinião, né? E também faz parte. A idade pressupõe um pouco de sabedoria também, né? Não, não confunda inteligência com sabedoria, mas coloca um pouco de sabedoria, de conhecimento, de lembrança e tal. Mas uma coisa que eu percebo, que se percebe, é que todos estão apavorados, não estão com medo, estão apavorados. Até mesmo os donos das empresas que criaram, com a tal inteligência artificial. No início fizeram piada, eu prefiro a burrice natural, tal. Mas a inteligência artificial, ela não pediu licença para entrar. Ela entrou na nossa casa, entrou na nossa vida, entrou no nosso dia a dia e, e nós estamos cercados por ela. Então, coisa de um ano atrás, mais ou menos, na verdade um pouco mais. Eu tinha que fazer alguma coisa para trabalhar em casa. Eu encerrei minha carreira de designer porque eu trabalhava em chão de fábrica, eu viajava pelo Brasil e fora do Brasil, então eu tinha que viajar muito, né? Um dia eu caí no hospital com pedra no rim e aí eu pensei, eu tenho isso já há quase 20 anos atrás. Eu pensei, eu estou envelhecendo e eu preciso ter uma coisa a fazer, preciso achar uma atividade para fazer que eu possa fazer em casa. Aí eu pensei, isso foi por 2012 por aí, eu pensei, foi o ano que eu fui para Israel. Eu pensei, eu vou escrever. Eu escrevo a vida inteira, tenho blog, escrevi a vida inteira, desde criança sempre escrevi, tenho milhares de textos, enfim, não tinha livro nenhum na época. Pensei, eu vou escrever. Aí eu comecei a pesquisar e cheguei à constatação de que para viver de literatura você tem que ter pelo menos 30 a 40 livros publicados. Não vá pensar que vai escrever um que vira best-seller e você fica milionário. Não existe isso. Tá? E caso tenha existido, existe uma marca, pode até ter acontecido com alguns escritores, alguns autores, mas tem uma máquina por trás, tem uma máquina de marketing, de editora, e brigas judiciais, não é uma coisa simples. Então, pela lógica, quem me trouxe ao conhecimento que eu poderia viver de literatura, me deu a entender que eu precisaria ter pelo menos 30 livros publicados para começar a ganhar dinheiro.
Eu disse, tá bom, vamos escrever o primeiro. Então, em 2012, eu publiquei o primeiro livro. Chamava O Homem que Vendia Ideias. Era uma espécie de autobiografia, mas não citava o meu nome. Eu falava sempre na terceira pessoa, criei personagem e tal. E eu fiquei muito incomodado com esse livro, porque eu contei uma história legal, né? Até porque a história da minha vida ela é bem recheada de muitos causos. Eu contei uma história legal. Só que eu fiz uma parceria, né, na ânsia de, bom, agora como é que eu vou vender e tal, botar em livraria e nem pensar. Editora não quer saber, então eu vou ter que ser independente, eu vou ter que bater de porta em porta. E aí surgiu uma oportunidade, surgiu uma pessoa que era metida com marketing, quando eu digo metida, porque não era marqueteiro, era metida. E ela disse, não, olha só, eu tenho relacionamento com a Secretaria de Educação, e aí vamos botar esse livro nas escolas e tal. É um livro motivacional. Ele era baseado em palestras que eu fazia. Aí, eu disse, pô, que legal. Só que a pessoa começou a dar opinião. Aqui tu muda aqui tu acrescenta aqui. E eu fui fazendo, fui entrando, fui fazendo. Quando eu vi, não era meu livro. Estava pronto o livro. Estava pronto, estava impresso. Pequena quantidade, mas estava impresso. Não era o meu livro, porque o livro não era meu. E eu fiquei com tanta raiva de mim. Puxa vida, eu tinha uma ideia, tive uma ideia boa, eu me deixei levar, sabe? Eu me deixei por alguém que achava que fazia, que nunca escreveu um livro, mas veio querer me ensinar a escrever meu livro. Tá bom, eu nunca escrevi também. 2012 isso. Botei na plataforma, foi na Amazon para vender, vendeu alguma coisa tal. E deixei de lado, deixei quieto. Aí os anos passaram, eu continuei trabalhando, tal, foi indo. Aí chegou 2018, 19, por aí, o mercado moveleiro já tinha mudado completamente a forma de trabalho. A internet veio com toda a força, então antes eu era contratado para fazer palestras, para falar sobre tendências, sobre inovação, sobre criatividade e tal, e de repente vem a internet que despeja ali na frente de todo mundo. A pessoa não precisa mais sair de casa e não precisa ter o custo despender da despesa de um consultor que depende de passagem aérea, depende de hotel, depende de toda essa coisa, e para o próprio consultor também é muito cansativo. Eu viajava muito, eu ia dormir numa noite num lugar, no dia seguinte eu estava a 500 quilômetros de distância dali, no outro lugar, acordava no meio da noite, não sabia onde estava, é muito cansativo. Teve um período que eu fiz no Polo Moveleiro de Santa Catarina, eu fui contratado pelo Sebrae para levar um projeto de inovação, de capacitação para o design nas indústrias, né? E eu me lembro que eu fiz 35 palestras em 4 meses. Teve dia de eu fazer 3 palestras no mesmo dia. Eu chegava à noite no hotel, tão cansado que eu esquecia que tinha fome. Eu só tirava o sapato, sentava na cama com o computador no colo, o notebook no colo, brincando de Farmville, sabe? Aquela fazendinha Farmville, para esquecer, para poder tirar aquela monte de informações que eu passava o dia falando. Enfim, essa foi a minha vida. Aí em 2018, as coisas mudaram, eu estava com uma reserva, inventei de fazer alguma coisa lá na área de alimentação, porque as pessoas acham que eu sei cozinhar bem, e fazia comida para os amigos, onde ia, tal, então tu tem que ter um restaurante, tal, botei um bistrô, botei um empóriozinho. Qual era a minha ideia do empório? Era ficar, aquele empóriozinho, aquela vendinha, sabe, com a porta aberta, abre às 8 da manhã, fecha às 6 da tarde, tá, de avental, vai lá, varre a frente, chegou um queijinho, essas coisas de interior mesmo eu queria fazer, só que em Florianópolis não é interior. Tive que botar isso aí lá no 7º andar de um prédio executivo, porque ali onde eu morava, ali perto onde eu morava, ah, é, a volta, num raio de 2 quilômetros da minha casa, deveria ter, sei lá, 600, 800 empresas de tecnologia, então teria um mercado, fiz uma pesquisa, mercado legal. Tá, e aí, depois veio a pandemia, eu tive que mudar de lá, porque era muito pequeno, mudei para uma cidade do lado, a loja, e veio a pandemia, não preciso dizer o resto, né? O meu dinheiro
ó, foi esvaziando, esvaziando. Não fiquei devendo nada para ninguém, mas também sem dinheiro, zero. Tá bom. Eu disse, bom, o que que eu... Ah, sim, um detalhe. Foi o pior período da minha vida. Eu tinha dinheiro, mas eu não fiz um único projeto. Se eu tivesse investido, a gente pensa, ah, e se... Pois é, não fiz. Se eu tivesse investido naquilo que eu suponho que eu tenho alguma habilidade, é, mesmo que a situação do mercado tivesse mudado, se eu tivesse investido em me capacitar para alguma melhoria dentro da minha própria atividade, talvez não tivesse passado pelo que eu passei. Mas eu não fiz, eu quis, bom, vou chutar o balde, vou chutar, né? Pisei na jaca e resbalei na maionese e perdi todo o meu dinheiro, sabe? E não foi pouco, 200 e tantos mil reais, tal, zero. Aí, com o rabo no meio das pernas, eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. O que que eu vou fazer? Aí, pensei, olha, eu sou razoavelmente apto, tenho razoável habilidade para desenhar em SketchUp, nas ferramentas gráficas de computador. Eu não tinha mais nem mesa de desenho, há muitos anos eu não tenho mais, não tinha mais. E aí comecei a desenhar. Bom, aí a saudade batendo sempre. Eu gosto muito de Gramado, não da Gramado de hoje, eu não gosto nem desgosto, mas me assusta muito a imponência que Gramado chegou, tá? E quem gosta tem mais é que ser feliz. Mas eu sou da turma que ficou lá atrás, né? Ficou lá no fundinho do trem. E por isso, assim, nas redes sociais, no Facebook e no meu próprio trabalho, né? E o trabalho que eu faço hoje, que eu vou falar daqui a pouco, eu, eh, eu tenho uma afinidade muito grande com a nostalgia. Tá? Vamos chegar lá. Com nostalgia. Então, eu pensei, eu vou desenhar casas de Gramado que não existem mais. Eu tenho boa memória, tenho uma relativa habilidade dentro da arquitetura, da estética arquitetônica. Eu não sou arquiteto, mas eu tenho relativa facilidade nisso. E eu vou desenhar. Aí comecei a juntar fotografias, um fragmento de foto aqui, outra ali, mais o que eu conhecia da memória, comecei a desenhar. E cheguei, só de Gramado, a desenhar 65 casas em 3D, né? Que não existem mais, mas eu já tenho mais de 200 fotos ali esperando para serem desenhadas. Como eu não tive apoio, também não estou aqui me queixando, estou só contando. Não tive apoio, não houve um apelo comercial, eu fiz elas, estão lá, está guardado no arquivo. Passado mais um tempo, sim, não, nesse período eu vendi alguns mapas temáticos para prefeituras aí do Nordeste, aqui do Rio Grande do Sul, interior, sabe? Um mapa onde você dá um zoom, chega lá, vê a casa, tudo em 3D ali, sabe? Tem uma cidadezinha que eu fiz aí, Santa Clara do Sul, eu fiz um mapa que eu botei 84 casas existentes, né? Eles me mandavam, eu nem conheço a cidade, mas me mandavam fotos, mandavam tudo, e fiz o tal do mapa. E fiz outros mapas também. Então, fui vivendo disso, né? Fui pagando minhas continhas, tal. Depois, logo em seguida, me aposentei e pensei, o que mais eu vou fazer? Sim, aí veio o ano de eleição, as prefeituras não podiam comprar nada, e eu sou, pela natureza do que eu faço, do que eu fazia, pelo menos na época, eu sou notório saber, eu não preciso passar por licitação. Eu posso ser contratado direto pelo qualificativo do meu trabalho, pelo ineditismo dele, da maneira que eu trabalho, valores e assim por diante. Eu tem lei que tudo dentro da lei, está lá no portal de transparência, eu passava. Então, eu só tinha que convencer o prefeito mandava para o jurídico aprovava e o projeto saía. Pois bem, aí parou o trabalho com os mapas. O que eu vou fazer? Aí eu ganhei de presente de um amigo, deixa eu ver se eu acho onde é que ela tá. Não sei, não tá aqui. Eu ganhei de presente de um amigo muito querido que mora nos Estados Unidos e não tá aqui, mas eu vou achar um parecido aqui, ó. Eu ganhei uma
pena. Literalmente, aqui é a pena de aço, a gente troca essa ponteira, tem várias ponteiras, e ela tem uma pena de ganso, de pato, sei lá o que é atrás, né? E um scrapbook, né? Que veio junto, é um kitzinho que você vende na internet. Ele mandou de presente para mim. Aquela pena, e ali vem um potinho de nanquim. Eu pensei, putz, que legal, cara. Quando eu aprendi, quando eu aprendi, ah, quando eu entrei no ginásio, a gente escrevia com caneta tinteiro. Então, tinha que levar, tinha uma bombinha que carregava, tal. E eu, e eu aprendi caligrafia, essas coisas e tal. Era parecido com essa aqui, só que essa aqui hoje é de nanquim. Eu tenho, né, eu consegui várias, tal. Essa aqui eu carrego com nanquim. Aquela era com tinta, eu posso carregar com qualquer tinta, mas essa aqui eu uso para nanquim. Então, no lugar da pena ficar lá pingando, eu carrego uma vez só e dá para desenhar muito tempo. Pois bem, pensei, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aquelas casas que eu desenhei e vou transferi-las para o papel em 3D, escolher um ângulo legal, só o traço, e vou finalizar elas com nanquim, com bico de pena, ao estilo meio que medieval, meio que renascentista. E aí eu comecei a fazer, desenhei um conjunto de casas, e quando eu estava com uma coleção de 15, 16 peças, um querido amigo de Gramado, um empresário, o André Tisotti, eu posso citar porque ele me autorizou a, a, a citar o nome dele, me comprou toda a coleção. Pô, pensei, legal, vai dar liga isso aí, eu vou fazer. Aí eu comecei a evoluir, aí não só casas, eu comecei a desenhar figuras em Art Nouveau, eu gosto muito de Art Nouveau, né? Que Art Nouveau são aqueles quadros que são mais desenhos do que pintura, do início do século XX, fim do século XIX, e esse tipo de quadro mais específico de mulheres, de flores, de ornamentos, de moldura, ele foi popularizado, foi protagonizado por um pintor, um, um ilustrador, eu não me lembro se ele era holandês, finlandês, alguma coisa assim, norueguês, chamado Alphonse Mucha. Mas ele trabalhava em Paris e ele ficava lá em Moulin Rouge, aquele cabaré famoso, e ele pagava os serviços das moças lá e as bebidas que ele tomava com desenhos, fazia cartazes e tal. Então teve uma dançarina famosa chamada Sarah Bernhardt, e ela se apaixonou pelo trabalho dele, e ele durante muitos anos ele trabalhou como cartazista dela, dos espetáculos dela, do espetáculo de dança e tal. Então ela foi a musa, a modelo dele. E eu gosto muito dos trabalhos. Depois vocês olhem aí, procurem aí no Google, Alphonse Mucha, Alphonse com PH, Mucha, M-U-C-H-A, Alphonse Mucha. Pois bem, eu gosto muito disso aí. Então, em 2016, eu até fiz uma coleção em entalhe, em madeira, também colorido, em Gramado, e também vendi, acho que eram, sei lá, 12, 13 peças para uma única colecionadora. Foi lá e comprou tudo. Eu estava expondo no Hotel Lagueto, que gentilmente me cedeu as paredes do hotel, e a gente fez um acordo, a equipe da recepção promovia a venda, venderam, ganharam a comissão deles, eu ganhei meu dinheirinho. Depois não fiz mais nada em madeira, porque eu não tenho mais ateliê. Pois bem, e aí eu continuei desenhando, então eu fui desenhando à mão, tá? Vendia meus quadrinhos, apareciam colecionadores que gostavam, pessoal até do prédio que eu trabalhava e tal, até que veio o raio da inteligência artificial, e agora que eu vou começar a história. A inteligência artificial. E eu sou metido, sou curioso, comecei a brincar com inteligência artificial, né? Na época tinha um programa chamado DALL-E, né? Seria tem uma fonética parecida com Dali, do Salvador Dali, né? Era um programa, acho que era da OpenAI, não me lembro, que é usado até hoje, só que ele está inserido em outras inteligências, outras IAs, que fazia uns desenhos horríveis, uma coisa horrorosa, coisa assim, surrealista, parecia a pessoa com 8 dedos, 5 braços, uma orelha aqui, outra lá, é uma coisa horrorosa.
Aí eu comecei brincando até que começou a melhorar, aparecendo programas melhores, né? E aí cada dia, cada semana aparecia um novo e eu fui testando todos eles, né? Porque, existe uma quantidade de tokens, de créditos que são gratuitos, tu pode usar, depois, ó, usou todos, outro compra ou pula para outro. Eu fui testando todos eles e saíram uns desenhos bonitos. Eu comecei a mandar para meus amigos, publicar. E sabe o que me diziam? Tá bonito, Paulo, mas eu gosto mais do teu desenho. Tá, mas o meu desenho é traço tremido, enfim. Embora eu ainda tenha uma mão firme, mas graças a Deus, mas eu traço à mão. Eu já fui publicitário, eu já fiz arte final, que tem que ser absolutamente perfeito no nanquim. Eu tenho um pouquinho ainda do trejeito daquele tempo, mas não dá para competir com a IA, né? Não, eu gosto do teu desenho. Ah, é. E aí eu continuei fazendo, até cheguei lá. Só que aí todo mundo, não, porque não, nada substitui, a mão humana substitui sim. Infelizmente substitui sim. Agora, o que eu vou fazer? Hoje saem traços perfeitos, né, na inteligência artificial. O que eu vou fazer? Eu vou sentar e chorar? Eu não. Ah, não, velho. Sou muito velho para voltar à primeira idade. O que eu vou fazer? Eu vou me adaptar. E aí eu comecei a utilizar a inteligência artificial a meu favor. Por exemplo, hoje eu precisei elaborar um folder, um folheto para mim, um card, para anunciar a exposição que eu vou levar em dezembro na Câmara de Vereadores em Gramado. E eu tinha que mandar para a menina lá que faz a parte de jornalismo, parte de organização, algum card, alguma coisa, né? Meia hora eu mandei o card para ela, né? Daí eu precisava mandar um press release. Eu montei ali o que eu queria que fosse dito, a IA organizou tudo bonitinho, press release e tal. Então, eu uso muito a IA. Eventualmente, eu uso nos desenhos também. Às vezes, o que eu faço? Eu esboço o desenho que eu quero à mão, nem escaneio, nem tem mais scanner, eu faço um print com a câmera, com o celular, mando para a IA e digo, olha aqui, ó, isso aqui é assim, eu quero assim, o nome disso aí é prompt, ou seja, se antes a gente desenhava com as mãos, agora eu tenho que desenhar com as palavras. Ele organiza os traços para mim, aquilo que eu quero, eu imprimo, tá? E aí sim, aí o pincel canta, o pincel, o lápis de cor, aquarela, o nanquim, aí ele transforma num desenho à mão, de novo, inteiramente à mão, que é o que eu faço. Então, o nome, inclusive, tem uma técnica. Essa técnica, eu já escrevi até um manual sobre isso, está publicado lá no meu blog, tá? O nome disso aí é overprint ou glissé, que é o significado disso aí. Eu pensei, puxa, será que eu estou fazendo uma coisa certa, errada? Aí eu fui pesquisar. Não é muito, não são muitos, mas existe talvez um universo de uns 50 ou talvez 100 artistas no mundo. Quando eu comecei, tinha uma que eu conseguia acompanhar, chamava-se Ioana Pioral, que ela é da onde? Bulgária, leste europeu, tá? Que ela faz exatamente o que eu faço. Exatamente o que eu faço. Nem ela me conhece, nem eu conhecia ela. Foi espontâneo. Aí já começaram a aparecer outros artistas que trabalham, porque assim, não basta não basta você ter um esboço impresso na frente no papel, na frente. Tem que saber o que eu vou fazer com aquele esboço. Eu tenho que entender de luz, de sombra, não, a perspectiva já vem resolvida. Embora para mim não é problema, eu fui professor de perspectiva, não teria problema algum. Só que eu não tenho mesa para fazer isso aí, eu não tenho espaço para fazer isso aí. Eu tenho uma mesa de, que tem isso aqui, 70 por 1,50, é o espaço que eu tenho. E ainda é dividido com teclado, com computador, com lápis, assim por diante. Mas se eu tenho uma prateleira baixa que eu levanto as coisas se eu precisar usar. Inclusive, pintura de tela, eu faço aqui, nesse espaço. Então, onde antes a gente precisava de um estúdio inteiro, hoje o estúdio é um espaço muito reduzido e tal. E eu continuei percebendo que as pessoas têm medo
principalmente os velhos. E eu comecei a perceber também que as pessoas, isso é uma coisa que eu percebo há muito tempo, eu sou observador, que as pessoas têm medo de envelhecer. Tá? Há inúmeros tratados sobre isso, inúmeros estudos, por que que a pessoa tem medo de envelhecer, né? Porque um dia eu estava em Gramado, fazia muitos anos que eu não ia a Gramado. Aí um dia cheguei em Gramado e eu estava com uma barba grande. Vocês vão ver pelas minhas fotos mais antigas, até nas caricaturas eu gosto. Às vezes eu tô de barba, né? E eu estava com uma barba bem grande, bem protuberante, né? E aí passei na rua e encontrei um camarada que olhou para mim, eu cumprimentei, e aí, fulano, tudo bem? Ele olhou, parou no meio da rua. Quem é tu? Eu sou Paulo Cardoso. Nossa, como tu tá velho! Eu pensei, pô, tu não tem espelho na tua casa, cara? Eu tô tão velho quanto tu, o tempo correu para nós dois. E a gente realmente descobre que a gente tá velho, tá? A gente descobre que a gente tá velho não é quando olha no espelho, é quando fica muito tempo sem ver alguém, amigo ou não amigo, um contemporâneo, até um artista, alguém, né? Fica muito tempo sem ver, tu chega, a pessoa tá totalmente acabada, tá velho, tá. Nossa, o tempo passou para ele. Pô, passou para ele e para mim. Eu também tô velho, né? Também tô com cara de acabado. Embora eu diga que eu sou propaganda enganosa porque eu tenho uma voz de guri. Eu não sei por quê. Eu tenho voz de guri. E eu tenho espírito de guri também, né? A quinta série ainda continua. É porque eu não fiz quinta série. Sabia disso? Eu não fiz quinta série. No meu tempo, você podia fazer do primeiro ao quinto ano, aí fazia o exame de admissão ao ginásio. Era uma espécie de um vestibularzinho para entrar no ginásio. E aí entrava lá e fazia do primeira até a quarta série do ginásio. Aí depois entrava no científico, né? Que era o ensino médio hoje. Na época, podia, se passasse, não importa o que tu tinha antes, passou, estava no ginásio. E eu achava engraçadinho, minha mãe era professora, me ensinou a quinta série de madrugada, né? Eu ia para a aula de manhã, levantava às 4 da manhã, ela me ensinava e eu fui para pro exame de admissão. E aí, com a ajuda nunca esqueço, do Romeu Dutra, saudoso Romeu Dutra, com a ajuda do professor Romeu Dutra, ele chegava e dizia, ó, essa questão é assim. Eu disse, não, responde, estou te respondendo, escreve ali. Aí eu escrevia tal, passei. Depois me ferrei na primeira série, na segunda série, me lasquei, mas enfim. Então eu não fiz a quinta série. Até hoje eu não sei fazer raiz quadrada, porque era o que se aprendia na quinta série. E essas bobices de quinta série eu aprendi por fora, porque eu não tive, né? Então eu não passei pela quinta série. Concluindo, então, só que um detalhe, eu trabalho concomitantemente, eu trabalho ao mesmo tempo com o desenho à mão, bico de pena, como era usado lá na Idade Média, e com o computador, com a tecnologia, com a inteligência artificial. E eu constatei que não é difícil. A questão não é se é difícil ou fácil, a questão é, porque como eu fui professor de desenho muitos anos, para adulto, eu aprendi que desenhar não é difícil. O difícil é porque as pessoas percam o medo de começar, de desenhar, de fracassar. As pessoas têm medo do fracasso. E aí, gente, eu decidi montar uma palestra, elaborar uma palestra, que poderá vir a ser uma série, tá? Que eu chamei ela de Envelhecer sem regredir, que é uma linguagem coloquial, reflexiva, bem-humorada, mais do que eu estou falando aqui. Tá? A palestra tem que fazer umas palhaçadas, senão velho dorme, né? Então, eu estou preparando essa palestra, estou elaborando, montando ela, preciso decorar também, né? Porque a gente escreve as coisas, mas depois eu não posso ficar lendo um papelzinho lá na frente. Eu fui palestrante durante quase 30 anos, e eu tenho que falar com fluidez, né? Então, esta é uma preliminar, eu preciso gravar mais alguns vídeos, inclusive da própria palestra. Eu gravei alguns áudios, eu fiz uma experiência gravando com a IA alguns áudios, né, dos textos que eu programei. Ah, não dá.
fica um vozeirão de Cid Moreira. Eu não tenho esse vozeirão de Cid Moreira. Minha voz é essa, minha cara é essa, tal. E para quem me conhece também sabe que o meu cabelo sempre foi assim, ó, curtinho e lambidinho, né? Eu atualmente eu tinha uma compulsão, eu não posso ter penugem aqui, né? Essas penugem aqui atrás. E me dava uma agonia quando chegava aí geralmente na segunda-feira e era o dia que não tinha barbeiro para cortar o cabelo. Eu ficava agoniado. Eu estou passando por algumas transformações na vida. E a primeira que eu percebo é essa. Eu não estou mais nem aí com meu cabelo. Eu estou gostando dessa coisa, sabe, arrepiada. Eu estou gostando dessa coisa aí com cara de professor maluco. E não estou nem aí com os penugem lá atrás. E não sei se vou deixar crescer, se não vou deixar crescer. Mas não estou mais me importando com isso. Mas também eu comecei um assunto antes e pulei para outro. 2018 até 2000 até eu retomar os desenhos, foram assim o período que eu mais tive dinheiro e o período que eu mais fui infeliz na minha vida. Porque eu não tive um único projeto, eu não tive uma única ideia boa, tá? Nada, não saiu nada, não saiu nada. Então, sempre vivi de projetos, sempre vivi de criatividade. Eu tenho 23 livros publicados, sendo deles pelo menos uns 4 ou 5 sobre criatividade. Né? Aliás, na exposição, durante o mês de dezembro, na Câmara, já está previsto o lançamento de 3 livros meus. Eu poderia lançar uns 5, 6. Né? Lançar, que eu digo assim, eles já estão em venda, em publicação, mas eu vou ter o livro físico lá para apresentar, fazer tarde de autógrafo, assim por diante e tal. Talvez uns 2 ou 3 vão lá para... Senão eu mesmo autografo para mim mesmo e está bem assim. Mas, então eu devo lançar pelo menos 3 livros, né? Deixa eu ver quais são os livros que eu vou lançar. Já digo aqui, peraí. Já digo aqui. Eu vou lançar os seguintes livros. Vamos ver, estou procurando aqui. Ah, sim. Um é o livro infantil Biluca Bimbão, O Sapo que Queria Voar, que esse livro eu publiquei ele em 2014, tá? Nem vou contar a história agora. E agora com a IA, eu aproveitei a IA e eu melhorei a qualidade gráfica dele. Aí criei a musiquinha, eu já publiquei aí no Facebook, no Instagram. Deixa eu ver o que mais. Tá, o Biluca Bimbão, Sapo Queria Voar, e também um livro chamado... eu escrevo as coisas e depois esqueço, né? Vamos ver uma coisa. Porque tem que ter o nome certo, peraí. Aqui. Um livro chamado Teoria Geral da Inteligência Associativa. Por que que eu fiz confusão aqui? Porque, na verdade, é uma trilogia. Em 2015, eu publiquei um livro chamado Teoria da Criatividade. Por que eu publiquei esse livro? Lembra que eu já ia começar a publicar livro e tal? E como eu fazia muita palestra, o pessoal pedia, tu não tem nenhum material para deixar para gente, um PDF? Não, não tem nada, tal. Eu pensei, porra, eu tinha que montar a palestra. A palestra é o resumo de um livro. Só que eu começava pelo resumo. Pensei, pô, eu vou desenvolver isso aqui vai dar um livro. Então eu fiz, que era um livro para o pessoal do design e tal, mas criatividade é para qualquer ramo. Um livro chamado Teoria da Criatividade. Foi publicado pela Amazon, depois foi publicado pelo Clube de Autores, 2014, 14, 15 por aí. Agora eu aproveitei, eu revisei o livro, reescrevi, né? Fiz atualizações, inclusive, e reeditei e publiquei de novo. Ele está no Clube de Autores, né? Que é a Teoria da Criatividade. Eu pensei, mas espera um pouquinho, eu tenho uma evolução desse livro. Aí, baseado na minha experiência pessoal, nas pesquisas, eu escrevi o Teoria Geral da Inteligência Associativa. Esse tem 320 páginas. É um livrinho, só que é um livro bom de ler. Eu leio um livro bom, não para mim. Eu sou ruim de leitura, né? Eu leio muito, mas sou ruim de leitura.
Tem livro que é bom e tem livro que é chato, mas esse não é chato. Não sou suspeito em falar, mas ele não é chato, não. Ele é bom de ler. Ele é bem objetivo, fácil de entender e não é para erudito. É um livro erudito, mas para até a meninada aí de fundamental pode entender esse livro. E o terceiro livro é o Bereshit Bará. Por quê? Então eu não vou lançar ele físico, o Teoria, não dessa vez, porque ele já está há tempo lá, tá? Quem quiser vai lá na plataforma e compra e tal. O que eu vou lançar vai ser o Teoria Geral da Inteligência Associativa e o Bereshit Bará, tá? Dessa trilogia eu vou lançar os dois finais. Por quê? E o do Sapinho, tá? Que é muito bonitinho. Por que eu vou lançar esses dois? Porque o Inteligência Associativa, o Teoria, eu trabalho com vários autores, eu trabalho com pesquisa de vários autores. E nessa pesquisa, quem começa a ler o livro vai achar que eu sou evolucionista, porque ele trabalha em cima da evolução. Só que tem um detalhe. Por uma questão de honestidade, né, de ética intelectual, eu não posso mudar o que os autores disseram só porque eu acredito diferente, ok? Então eu mantive a linha de pensamento dos autores, mas por quê? Porque eu sou criacionista, eu acredito que Deus criou o mundo, o universo, tudo, e acredito nos dias literais da formação da Terra, da criação do homem, tudo isso, tá? Mas eu tenho que ser honesto em permitir que esses autores que deram a base da construção dessa linha de pensamento que eu estou trabalhando, eles são evolucionistas. Então, eles falam em evolução, 1 milhão de anos e tal, mas chega um determinado momento que começa a se falar na microevolução, que essa até os criacionistas acreditam. Né? Que são as pequenas transformações do ambiente, das pessoas, assim por diante. E então, para que não sobre nenhuma dúvida de que eu sou criacionista, eu fiz também o Bereshit Bará. Bereshit Bará são as 2 primeiras palavras do livro de Gênesis, né, em hebraico, são das 7 primeiras palavras, são Bereshit Bará Elohim et hashamayim ve'et haaretz, né? E Bereshit Bará significa assim, criou para criar, né? Então eu faço todo um desenvolvimento em cima do criou para criar. Por que criar? Por que para criar? Quem criou? Como criou? Sabe? Onde é que o homem se encaixa dentro disso aí tudo? Então, enfim. E um detalhe, esses livros, serão lançados em dezembro, em Gramado, na Câmara de Vereadores, né? No momento de autógrafos, eles já estão disponíveis. Um detalhe, eles estão numa plataforma para vender, que é o Clube de Autores. Mas eu sei que é caro. Eu sei que lá eles são caros. Aí eu fiz um acordo com uma gráfica local, e eu consegui preços muito bons mesmo, onde eu ganho menos, mas eu consigo passar a um valor menor também. E são livros assim são livros bons para ter, bom para pesquisar. Na verdade, eles são quase que um roteiro de pesquisa, né, para evoluir. Inclusive, né, no Bereshit Bará, eu coloco que os livros não são uma tese, mas até porque eu não sou acadêmico, eu não tenho direito de chamar de tese alguma coisa que é uma linguagem que é própria de quem é do meio acadêmico. Mas elas podem ser um indício de alguém que queira fazer. E alguém já me disse que isso é material para uma tese de doutorado. Seja o que for, enfim, ele tem ISBN, eu tenho direitos autorais, mas ele pode ser trabalhado. Se alguém tiver interesse, pode me procurar, que a gente conversa a respeito, tá? Bom, então é isso. Deixa eu só fazer uma propagandinha final aqui. O livro Teoria Geral da Inteligência Associativa, tá? Ele está no Clube de Autores 89,49, tá? E comprando direto comigo, ele está R$ 74,00, mas o frete do correio, mas o frete é baratinho, o frete de livro é barato, porque ele vai com envelopamento autorizado a ser aberto pelo correio, se necessário. E o Bereshit Bará, ele está R$ 81,99 no site, mas
comprando direto comigo, R$ 58, tá? Eu posso fazer esse preço porque eu consegui uma gráfica que me dá a mesma qualidade e me... É diferente da plataforma. A plataforma tem a margem de lucro deles, tem todo o trabalho deles, é um outro trabalho, tá? Aqui não, eu entreguei o livro pronto para edição, tá? Hoje com inteligência artificial eu faço todas as revisões, inclusive eu tenho ele em inglês também, mas eu não imprimi. Então eu mandei para impressão, contratei a impressão, mas no fim da semana que vem eu já vou estar com alguns livros na mão. Então, e o Biluca de Bimbão tá 51 todo coloridinho, então, no Clube de Autores e 25 comigo, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem do meu trabalho, eu sei que vocês já apreciam os trabalhos que eu tenho feito no desenho, vou continuar fazendo, até tô com um desenho aqui na prancha, tô trabalhando dentro de uma série, tá? Estou trabalhando nele. Eu estou trabalhando numa série do artesanato gramadense de Gramado. Outro dia eu conto a história disso aí, tá bom? Um abraço bem grande em todos e até o próximo.